Graça e paz a todos que nos ouvem. Esse é o EBD no seu ouvido, o podcast da Escola Dominical. Este é o episódio de número 7 e eu, o Wellington, conversamos e dialogamos profundamente sobre o texto da carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 13 a seguir. Falamos sobre a separação que existia entre judeus e gentios, a parede que foi criada pelas cerimônias judaicas, a paz de Cristo que excede todo o entendimento e que foi promovida pelo próprio Jesus na cruz, bem como a reconciliação que o próprio Jesus fez por si mesmo na cruz do Calvário, entre nós e Deus e entre nós e nós mesmos. Então, aproveite esse podcast e aprenda um pouco mais a palavra de Deus. Paz do Senhor, Wellington. Paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia. Este é o episódio de número 7, Reconciliados em Cristo. O texto de hoje, que nós vamos analisar, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 13 ao versículo 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Depois de elencar, de fazer aquela lista desesperadora em que os gentios estavam inseridos, e aí, por extensão, nós entendemos que nós também estávamos inseridos nessa lista, o apóstolo apresenta um novo contraste à antiga situação desses crentes que eram gentios. Uma mudança da situação espiritual, que fazia com que os gentios e nós, como disse por extensão, estivéssemos longe. Não é mais barreira, pois em Cristo os gentios foram aproximados de Deus pelo sangue de Jesus. Daí o mas agora em Cristo Jesus. E essa situação é bem interessante porque Paulo diz no versículo 12, sem Cristo os gentios estavam antes, agora em Cristo essa barreira, essa separação foi desfeita, trazendo paz para todos os povos. E Cristo, então, reconciliou gentios e judeus por meio da cruz, transformando todo mundo ou todos em um corpo, construindo para si uma nova humanidade. Agora, então, nós concluímos que todos os povos de diferentes etnias, raças, línguas, nações têm e podem ter acesso ao Pai glorioso no mesmo Espírito, por quem mantemos uns com os outros o vínculo da paz. Daí o título do nosso episódio, Reconciliados em Cristo. Daí já podemos, com certeza, Wellington, alegrarmos-nos depois de termos no episódio passado aí um novo balde de água fria, fazendo-nos lembrar do que nós éramos antes. Exato, e
para nós é algo revigorante, né? Se lembrar que foi na cruz que Cristo desfez essa inimizade entre Deus e os homens, e próprios homens eles tinham essa inimizade. Para a gente, então, analisar o texto e entender o que Paulo está dizendo aí nesses versículos que nós lemos da carta aos Efésios, é importante a gente ir passo a passo para compreender tudo o que Paulo mostra agora nessa nova situação em Cristo Jesus que os gentios tinham. Por isso, a gente começar, então, né, além de explicar já que Paulo mostra no versículo 13, né, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, e aí de dois povos fez um só na sua carne. Paulo diz assim que Cristo derrubou a parede de separação. O que vem a ser essa parede de separação? Quando Paulo escreve essa mudança desoladora, ele mostra justamente isso, que Jesus, pelo seu sangue, remove, tira essa parede que isolava os gentios da aliança e das promessas que Deus havia estabelecido para Israel. O que vem a ser, então, essa parede? Primeiro que a gente tem que entender que parede de separação aqui, Paulo está tomando de forma metafórica o sentido do termo, mas Paulo está se referindo ao que tudo indica, e pelo menos a maioria dos comentaristas bíblicos vão confirmar e dizer, que Paulo está referindo-se, possivelmente, a um muro que foi construído no templo em Jerusalém. E o templo especificamente é o templo de Herodes, o templo que Herodes construiu, né? Nós sabemos que o Israel tem pelo menos 3 templos, né? O templo construído por Salomão, o templo reconstruído por Zorobabel, e aí o templo que vai ser construído por Herodes. Nesse templo se constrói o que foi conhecido como Pátio dos Gentios. E nesse pátio, que é fora basicamente do templo em si, né, do templo mesmo, havia um muro pequeno, fazia essa divisão. Havia umas pequenas entradas para os judeus passarem por esse muro, né, umas aberturas, e esse muro era levantado para separar. Então os gentios não podiam ir além desse muro, além dessa parede. Segundo Ralph Gower, que é o escritor do livro Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, ditado aí pela CPAD, um livro muito bom que ajuda a gente a entender esses costumes e os usos dos tempos bíblicos. Ele não é muito denso, embora seja um pouquinho grosso, mas ele não é denso no seu linguajar, ele é bem simples de se entender. Ele vai sugerir que se o gentio ultrapassasse esses limites, esse muro, essa parede que existia lá, ele poderia ser morto. Segundo, né, o Wycliffe, havia uma inscrição, né, o dicionário Wycliffe, havia uma inscrição, assim, se o gentio ultrapassar, ele será executado. Então, o gentio ele não poderia ultrapassar essa parede, este muro, que fazia limites do gentio, né, do templo ali construído por Herodes, com a entrada propriamente do templo onde o judeu adorava a Deus, ou pelo menos essa era a intenção que se tinha no templo. Pois bem, a gente vai perceber isso, e essa divisão, lá em Atos 21, 27 e 28, quem vai lembrar da história, lembra que Paulo voltou a Jerusalém, volta a Jerusalém, e é justamente nessa volta aí, que ele é preso, após a terceira viagem missionária, ele é preso, e Atos 21, 27 e 28 vai dizer que Paulo, depois de fazer o voto, ele entra no templo, e quando ele está no templo, os judeus que estavam lá viram Paulo, criam um alvoroço, e aí eles gritam dizendo assim, no versículo 28, Israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, e contra este lugar. Aí eles terminam dizendo, e ainda introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Eles acreditavam que Paulo tinha colocado Trófimo, né, dentro do templo ali, ou ultrapassado o limite que era a parede dos gentios,
ou o pátio dos gentios que existia. Eles disseram que Paulo, e aí é claro, isso é um falso testemunho, porque Paulo não fez isso, o livro de Atos deixa bem claro, Paulo tinha colocado Trófimo, que era um grego, que era um gentil, dentro do templo, ultrapassando esse limite. Então, ou seja, essa parede que Paulo se refere é uma parede que de fato existia. Mas Paulo toma aqui de forma metafórica, tá? E é importante a gente entender isso, porque o judeu, e aí a gente acentuou bem isso, e o Wellington acentuou bem isso também, como o Joás no episódio passado, que o judeu ele tinha uma recriminação tão grande pelo gentil que esse muro, essa parede que foi feita, né, no templo de Herodes, simbolizava justamente essa inimizade. E havia de fato, né, pelo judeu, em relação ao gentil, essa inimizade e que não permitia que pudesse chegar nas proximidades do templo, ou pelo menos nas partes que eles consideravam ali sagradas. E aí Paulo toma isso como metafórico. Essa parede, ela é derrubada. Paulo vai dizer bem claro isso, deixar bem claro no texto. Derrubou a parede de separação, ainda no versículo 14. Né? E aí, a parede ela existiu, de fato, no templo de Herodes. Porém, Paulo toma isso como metafórico. E aí, é claro, nós precisamos entender o que eu vou dizer aqui, não está dizendo que Cristo derrubou a parede física, mas nós podemos tomar isso de duas formas, né? Essa inimizade que foi desfeita, de duas formas. Primeiro, literal, e aí volto a dizer, não no sentido físico do muro, Jesus não foi lá e pegou a marreta e derrubou o muro, não é isso. No sentido literal de que Jesus, ele derrubou as restrições que existiam, que impediam os gentios de se aproximarem de Deus. Ou seja, Jesus, ele revoga essas restrições que o muro representava e criou entre judeus e gentios. Sentido espiritual, isto é, todos aqueles que creem em Cristo, sejam judeus, sejam gentios, e aí esse é o sentido espiritual, têm acesso à presença de Deus. Então é isso, essa parede de separação que é derrubada por Cristo. Primeiro, as restrições. Segundo, né, no sentido espiritual, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, sejam judeus, sejam gentios, eles têm acesso à presença de Deus. E é muito importante a gente entender isso, porque quando Jesus derruba essa parede, no sentido literal e no sentido espiritual, o que a gente tem que entender? Não existe, e a igreja não pode permitir que exista na igreja nenhum tipo de sectarismo. Ou seja, não pode haver na igreja nenhum tipo de divisão em relação ao acesso a Deus, à igreja e tudo mais. Porque em Cristo, todo sectarismo, toda divisão foi destruída. Toda restrição, seja racial, étnica, de língua, costume, de cultura, ela foi destruída em Jesus. Em Cristo tudo isso foi destruído. E aí, deixar bem claro, na igreja não existe, né, alguém superior. Seja por questões raciais, seja por questões culturais, por exemplo. Ninguém pode, por ser inteligente, considerar-se melhor do que o outro. Não se tem uma restrição a Cristo por causa do poder aquisitivo. Não se pode ter isso. Então, ou quem é mais rico tem mais acesso e quem é mais pobre tem menos acesso. A igreja, ela é a representação do corpo de Cristo, e essa restrição, qualquer sectarismo que exista, foi destruído em Cristo Jesus. Não existe pessoa ou alguém ou algo que se possa fazer superior uns aos outros. E é providencial você reforçar esse ponto de que, uma vez estando em Cristo, nós temos que ter a consciência de que a igreja de Cristo, né, nós como cristãos devemos rechaçar qualquer questão de sectarismo, segregação, coisa do tipo, porque nós entendemos, estudando esse assunto,
que a questão dessas barreiras, desse exclusivismo, né, a gente não tem que pensar que era algo único e exclusivo do povo judeu, né? Não era uma coisa específica entre judeus e gentios, mas o próprio mundo antigo, quando a gente estuda, ele estava cheio dessas barreiras. Você pega, como você vinha citando aí agora, questão cultural, questão de gênero, por exemplo, no tempo antigo, havia uma nítida distinção, um nítido exclusivismo, uma barreira entre homens e mulheres, por exemplo, entre as classes sociais, poder aquisitivo, como você estava dizendo. Então, na Igreja de Cristo, nós temos que ter essa consciência que quando a gente pensa que com Cristo nós fomos feitos um, é porque nós somos completamente diferente do mundo. Uma sociedade que o mundo tem sem Cristo, ela é cheia de barreiras, de muros divisórios. Já com Cristo não, nós somos feitos um. Perfeito. E é justamente isso que a gente deve enaltecer e sempre trazer à nossa memória. E aí a gente pode citar isso aqui. A igreja, ela não pode admitir, por exemplo, que exista o racismo. Ela não pode admitir, né, e entender que o racismo é algo normal. Não é. Porque em Cristo, essas restrições, essas barreiras, essas divisões, essas segregações, elas foram retiradas. Porque em Cristo nós somos um corpo. Né? E aí é bem interessante, porque muitas pessoas podem utilizar o texto bíblico para dizer que Deus solucionou o racismo. De fato, em Cristo não existe mais, né, segregações, seja, como eu disse, em relação à raça, à etnia, em relação ao gênero, ao poder aquisitivo, não existe mais. Mas nós, homens, nós criamos esses problemas. Deus, em Cristo, ele soluciona isso, mas nós, homens, infelizmente, ainda criamos, ou melhor, não solucionamos isso. Porque a gente vê pessoas repetindo esse comportamento frequentemente, tanto na sociedade fora, como muitas vezes até dentro da própria igreja. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter essa consciência de que em Cristo nós fomos, de fato, a parede, a restrição, a inimizade, qualquer coisa que crie inimizade entre nós, foi derrubada, certo? Pois bem, enfim, e aí Paulo ele vai continuar o texto dizendo que essa parede de separação que estava no meio, que era a inimizade, né, e aí como o Wellington saltou bem, aqui Paulo está referindo-se especificamente aos gentios e aos judeus, mas a sociedade num todo, e isso historicamente, dos tempos antigos até aos tempos que nós podemos chamar de pós-modernos, ela tem esse problema de dividir e criar muros e de criar inimizades uns com os outros. E em Cristo isso foi abolido. E aí, é claro, a gente tem que pensar também que aí o sentido vai tornando-se espiritual em relação à salvação em Cristo Jesus. Em Cristo, quando nós nos convergimos a Cristo, todas essas barreiras elas devem ser retiradas, porque Cristo, na cruz do Calvário, as retirou. Enfim, e aí Paulo continua o texto e ele diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, qual era a parede de separação? E aí aqui em termos religiosos propriamente dito. Essa parede separava religiosamente judeus e gentios. E o que era que criava essa separação? Paulo vai dizer que é a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. É importante a gente entender isso, porque para não cair no erro de dizer que Jesus Cristo acabou com a lei num todo. A lei, quando nós tomamos a lei aqui a lei mosaica, nós devemos tomá-la numa visão tripartida. Primeiro, lei civil ou judicial, lei cerimonial e lei moral. Então, para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa entender esses 3 pontos. O que seria a lei civil ou judicial? Essa lei era restrita aos israelitas. Ela mostrava como devia ser o comportamento cidadão
do povo hebreu. Então, só para a gente citar um exemplo para entender direitinho. Números 36, versículo 8 e versículo 9, né? Capítulo 35 também vai ter essas questões, por exemplo, das cidades de refúgio e tudo mais. Mas 36, versículo 8 e versículo 9, nós temos um exemplo dessa lei civil ou judicial. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Isso aqui é uma lei civil, judicial, restrita ao povo de Israel. Era como eles deviam conduzir a vida deles dentro do seu povo, como cidadãos. Houve um problema porque algumas mulheres, elas não na família delas não tinha homens para dar prosseguimento, segundo a tradição, à herança deles. E aí elas não poderiam se casar, elas queriam saber como é que ia funcionar, e aí estabelece-se a lei civil de que elas se casassem sempre, ou se casassem com alguém da sua própria tribo. Essa lei é restrita a Israel. Hoje a gente não tem civilmente essa lei. O segundo aspecto é a lei moral. O que é a lei moral? É aquela lei que está contida especialmente no Decálogo, nos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículos 1 ao 17, ou Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 21, onde Moisés lista o Decálogo, as leis. E aí a gente tem que entender o seguinte: em relação à lei moral, nós cristãos entendemos que não é pelo seu cumprimento, não é cumprindo essa lei moral que a gente vai ser salvo. Mas esses mandamentos, essa lei moral, elas são norteadores para as ações dos cristãos. Nós não somos salvos por praticá-los, mas a lei moral do Decálogo norteia, direciona o nosso comportamento. Tudo bem? E nós vamos entender isso, e é bem interessante, porque Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, especialmente a partir do versículo 17, mas no capítulo 5, ele vai intensificar isso, esses mandamentos. Por exemplo, em relação ao adultério, o mandamento do capítulo 20, ou de Deuteronômio 5, é: não adulterarás. E aí eles entendem que não cometeu o ato do adultério. Jesus intensifica dizendo que só pensar já era cometer adultério. Então, ou seja, essa lei moral norteia o cristão. Não de forma alguma, como voltamos a dizer. Nós entendemos que ela não nos traz salvação, porque a salvação está em Cristo. Mas ela norteia o comportamento. É o que a gente vem falando, né, Wellington, a respeito da prática das obras ao longo dos nossos estudos, correto? Sim, exatamente. A gente já vem batendo muito nessa tecla que, uma vez que nós recebemos a Cristo, nós somos direcionados para andarmos em boas obras. Então, tudo aquilo que estava escrito, a partir de agora, Cristo vem e intensifica essa lei que você está descrevendo aí, para que o cristão, que a partir da visão de Cristo, né, do ponto de vista de Cristo, baseado em amor, ele obedeça essa lei. Perfeito. E o terceiro ponto é a lei cerimonial. Que lei que é essa? É a lei que apontava como os israelitas deviam vestir-se, alimentar-se, relacionar-se com as pessoas. E onde é que a gente vê isso? Em Levítico, além das noções já que eu disse, né, alimento, vestimenta, relações, o livro apresenta as comemorações festivas do povo judaico. Então, se você pegar aí, Paulo vai falar sobre isso em Colossenses 2, 11, 16 e 21. E ele vai mostrar. E é justamente essa lei cerimonial que foi abolida por Cristo. Era a parede que separava. Essa lei cerimonial é que criava as inimizades. Porque os judeus entendiam que quem não praticasse essas leis cerimoniais, eles não poderiam ter acesso a Deus. Lembra que no episódio passado nós falamos sobre a circuncisão. Os judaizantes, lá em Atos capítulo 15, que tem um concílio, os judaizantes queriam obrigar os gentios a circuncidar-se, para que eles obtivessem salvação. Mas essa lei cerimonial, ela foi abolida em Cristo Jesus. E aí quando a gente precisa entender isso,
Jesus não revoga a lei moral, porque a lei moral, ela norteia o comportamento cristão. Não é ponto de salvação, mas ela norteia. A lei civil ou judicial era específica aos israelitas, aos judeus. A lei cerimonial, que é de fato o que impedia essa aproximação, porque os judeus exigiam essas coisas de todos que se diziam judeus. E aí Paulo vai falar em Gálatas, que é um dos problemas que acontece em Gálatas, que são judaizantes forçando cristãos gentios a praticarem as obras da lei, e as obras da lei, que nós entendemos, é toda essa cerimonialidade que existia na lei. Paulo vai dizer lá em Colossenses 2:11, nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, não é a circuncisão, a cerimônia da circuncisão que vai trazer salvação. Versículo 16. Ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou, versículo 21, não toque nisto, não coma disto, não pegue naquilo. Ou seja, a lei cerimonial era uma lei que impedia qualquer pessoa que não fosse judeu, de estar no templo. E além disso, essa lei cerimonial, ela não serve para trazer salvação. E é isso que Paulo vem trazendo. Toda essa lei cerimonial, de forma alguma, pode trazer salvação para a humanidade. Então essa lei, ela foi abolida. E é nesse sentido que nós entendemos a abolição da lei, sobretudo. A lei de ordenanças que Paulo fala é justamente essa lei de cerimonial. Ela foi abolida. E isso não contradiz o que Jesus disse. Não vim revogar a lei e os profetas, mas cumprir. Jesus, ele cumpre essa lei na sua morte. Ele reafirma o cumprimento de toda a lei na sua morte. Então, é ali que se cumpre a lei. Ali, na cruz, o legalismo praticado pelos judeus, que excluía a participação dos gentios, os povos que não eram judeus, criavam separação e hostilidade entre os povos, foi abolida em Cristo. E Deus, por meio de Jesus, rompe com essa parede. Isaías 57:19 é o texto que Paulo traz a intertextualidade. Criei a paz. É Deus dizendo, Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. Portanto, revogada toda essa lei cerimonial, abolida essa lei cerimonial, Deus nos trouxe a paz. Wellington, conceitue para a gente a paz. Sim, exatamente. E é interessante quando nós analisamos a ótica do Novo Testamento, principalmente o ponto de vista paulino, de Paulo, porque você vai observar que os apóstolos todos eles vão amadurecendo essa ideia, ele vai avançando e amadurecendo a ideia a respeito da paz. Ele pega a partir deste ponto que nós estamos discutindo até agora, a respeito de uma barreira que foi derrubada, a partir do texto que o Felipe acaba de ler em Isaías, e a gente avança um pouco mais a partir deste ponto de vista, entendendo que não é suficiente dizermos que Cristo traz a paz, que ele trouxe-nos a paz, mas Paulo vai dizer no texto que nós estamos apreciando que Cristo é a nossa paz. Então, à medida em que os homens eles passam a estar nele, em Cristo, e continuam a viver nele, esses homens encontram paz com Deus. Então, dessa forma, também há um ponto de encontro, uma vez que o homem ele tem paz com Deus, ele passa agora a se encontrar com o seu semelhante, ele passa a se encontrar com o seu próximo e passa também a desenvolver a paz com o seu próximo, de maneira que antes eram divisões entre raça, cor, posição social, essas barreiras todas, elas são derribadas,
e a paz ela vai se estabelecendo. Há um texto que eu sempre, quando eu penso a respeito disso, a respeito desta barreira, dessa transição da mentalidade, e nós falamos muito a respeito disso em alguns episódios anteriores, precisamente no episódio anterior onde nós estudamos os primeiros versículos de Efésios capítulo 2, o que sempre eu tomo como princípio quando nós discutimos a respeito desse assunto é que nós estamos trabalhando aqui uma cultura de que durante séculos ela era enraizada, ela era incutida na mentalidade dos judeus, que era passada de geração em geração, aonde os judeus eles eram ensinados que eles deveriam se privar de qualquer contato com outros povos, outras nações. E nós pegamos como exemplo a situação registrada em Atos dos Apóstolos no capítulo 10, quando o apóstolo Pedro ele é abordado pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus se revela para ele em sonhos, e a Bíblia vai dizer que no sonho ele vê todo tipo de alimentação, né, animais que aos judeus não lhe era permitido comer nem tocar. E Deus ordena que ele mate e coma aqueles animais. A resposta imediata de Pedro é: Senhor, não vou fazer isso, né? Nunca faria isso porque de maneira nenhuma, nunca comi coisa assim e tal. E aí nós conhecemos bem o texto, Atos capítulo 10. Na sequência, Deus, ele, enquanto o apóstolo tinha essa visão, enquanto ele tinha esse sonho, na porta dele já estavam os mensageiros de Cornélio. E o texto vai nos dizer que Cornélio ele era um varão justo, era um varão piedoso, ele era um varão temente a Deus. No entanto, lhe faltava o conhecimento a respeito de Cristo. Então todo o cenário já estava preparado, faltava-lhe alguém que apresentasse Cristo. Qual que estava sendo o obstáculo para que Cornélio pudesse conhecer Cristo? Justamente a barreira que Filipe acaba de trazer, acaba de explicar, que havia entre judeus e gentios. Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, olha que interessante, Atos capítulo 10, o texto vai nos dizer, no versículo 28, que quando Pedro chega na casa de Cornélio, a introdução da mensagem dele não é das melhores. Ele começa já dando uma paulada em todo mundo ali, dizendo assim: olha, vocês sabem muito bem aqui que eu tô aqui, mas que para um judeu isso não é certo. Para o judeu não é permitido. Vocês sabem que é contra a nossa lei, contra a lei de um judeu, associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. E aí ele vai desenvolvendo a mensagem que Deus vai dando para ele, vai dizendo que Deus se revelou a ele em visão, em sonho e tal. Quando chega no versículo 34, ele diz explicitamente no versículo 34 que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós estamos enxergando esta paz que vem através da cruz de Cristo, ela sendo implementada, ela sendo aos poucos colocada no coração da igreja primitiva, e isso só é alcançado por intermédio da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Então, para nós continuarmos aprofundando mais esse assunto a respeito da paz, o conceito que a paz que nós estamos estudando em Efésios 2:14 traz, que ele é a nossa paz, vamos, como eu sempre faço, vamos partir de uma analogia, de uma ilustração, não é, para nós entendermos bem esse conceito do que exatamente, o que especificamente Cristo faz quando ele derruba essa barreira e quando ele instaura a paz entre as diversas nacionalidades, entre as diversas culturas, entre os diversos povos. Suponhamos que duas pessoas tenham uma desavença, uma briga, e aí vamos supor também que essas duas pessoas, uma de um lado, outra de outra, de uma desavença, essas duas pessoas, elas submetam esse desentendimento que elas estão tendo, elas submetam a juízes, a doutores da lei, né? Os juízes, por sua vez, fazendo aquilo que lhes é por direito, eles vão estabelecer ali um documento, uma sentença, e eles vão determinar algumas diretrizes que a partir dali vão pautar a relação dos dois que estão em desacordo, né? Vou pegar aqui um exemplo meio esdrúxulo da realidade, infelizmente mesmo, da realidade da pós-modernidade, do século XXI. Pense num cenário, por exemplo, de um casal que está em processo de divórcio, que está em litígio, que está em separação.
quando nós olhamos para esse cenário, nós conseguimos basicamente ilustrar o que Cristo faz quando ele une. Então pense comigo, de um lado nós temos a esposa, de outro lado nós temos o marido, e ali nós temos os dois, eles em um litígio, em uma briga, onde é necessário que juízes, né, necessário que doutores, eles estabeleçam quais são os parâmetros que irão seguir aquela relação daqui para frente, divisão de bens, herança, uma série de questões. É possível que, embora, apesar de uma sentença determinada, embora os juízes determinem algo, a desavença, o litígio, ele continue existindo. O desacordo continua existindo, os dois continuem sem se suportar, uma série de questões. Porém, quando nós pensamos nisso, observe bem, o exemplo que eu estou ilustrando é a respeito de um juiz que ele vai lá, bate o seu martelo, dá a sua sentença e diante da lei agora já existe um parâmetro que diz aonde o lado A da história deve se portar e aonde o lado B deve se portar. Agora, ainda assim, é possível, né, provável que exista alguma brecha para possíveis desavenças, possíveis diálogos com algum tipo de rusga, etc. Agora, pense quando nós colocamos para resolver, para ajudar a resolver esse litígio, nós colocamos a figura de alguém que seja amado por ambas as partes. Por exemplo, dentro dessa alusão que eu estou fazendo, dessa ilustração que eu estou dizendo, pense que nós temos uma figura de um filho, por exemplo, que é amado tanto pelo pai quanto pela mãe. O papel que o filho ali desenvolve, a citação do filho em cima do litígio, tende a fazer com que este casal, ou com que essas pessoas que estão em briga, que estão em litígio, elas ponderem melhor as suas considerações, elas pensem melhor a respeito de cada uma das suas questões, porque existe no meio a figura de alguém que flui amor para ambos os lados. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando Cristo é colocado dizendo que ele é a nossa paz, é como se existisse um litígio entre diversos os povos, entre judeus e gentios, impossível de ser solucionado por qualquer juiz da face da terra, por qualquer sentença, por qualquer judiciário da face da terra. Porém, Cristo vem e ele implanta o seu amor dentro de cada um dos seres humanos, tanto de judeus quanto de gentios, e a partir do momento em que esses dois lados do litígio, eles recebem, cada um em seu lado, recebe o amor de Cristo, a barreira é derrubada porque a partir de agora Cristo está no meio dessa relação. Cristo é o árbitro desta relação. Cristo, a partir de agora, faz como o próprio texto de Efésios diz, Cristo faz convergir todas as coisas nele. Cristo, ele une todas as coisas nele através do seu sangue. Se nós analisarmos a história da humanidade, nós vamos ver que a vasta maioria das missões de paz, elas fracassaram, né? Muitas. Se você olha, por exemplo, nos cenários de guerra, se olha, por exemplo, para o Oriente Médio, quantos tratados de paz já foram propostos naquela região e fracassaram. Às vezes há um período de trégua, porém o ambiente hostil ele continua existindo. Intervenções internacionais, né? Tá tendo uma guerra lá no Oriente Médio, beleza, vamos colocar algum país da América, né? Saber, Estados Unidos, para tentar intermediar e tal. Quando isso acontece, o que a gente sabe que existe ali em vista são muitas vezes interesses comerciais, o interesse do país em si, então há sempre algo que ele tenha como interesse. A situação de guerra, quando um país está com problemas civis e que há intervenções externas, é interessante que, para resolver, eles têm que prover a violência, né? Eles matam para resolver. Enquanto Cristo, ele morre. Exatamente. Veja a diferença, né? O que é promover a paz de Cristo e do que é promover a paz, o homem promovendo a paz, e o que é Cristo promovendo a paz, fazendo a paz, sendo a paz. O homem mata quando ele faz uma interferência. Sim.
Jesus Cristo não, ele morre no lugar para promover a paz. Exatamente. E é justamente esse o ponto em que os judeus do Novo Testamento eles entram em parafuso quando Cristo ele vai trazendo as verdades do seu reino, porque eles tinham essa expectativa de que o rei, o Messias que eles tanto aguardavam, viria sentado no seu cavalo imponente e viria com todo o trunfo para subjugar os impérios que estavam dominando, o império que estava dominando, e eles tinham isso em mente, de que viria para massacrar quem um dia foi opressor, que viria para castigar e tal, e de repente vem um Cristo, né, numa figura totalmente de humildade que se submete a uma humilhação tal que culmina na morte de cruz. Então isso deixa o judeu em parafuso. Como é que alguém consegue promover a paz a partir deste ponto de vista? E o resultado que nós temos é que hoje, com mais de 2000 anos de história, nós vemos que Cristo ele permanece sendo o maior agente, o único agente da verdadeira paz que existe sobre a face da terra. Quando nós olhamos para o texto de Efésios, que nós estamos estudando, nós estamos em Efésios capítulo 2, existe aqui dentro do conceito de paz, existe pelo menos 3 pontos aqui que Paulo ele coloca. Por exemplo, quando você olha o capítulo 2 e o verso 14 do livro de Efésios, ele diz que Cristo é a nossa paz. Efésios 2 e o verso 14 diz isso. Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Quando você olha para o versículo 15, então nós já temos que ele é a nossa paz. Quando nós olhamos para o versículo 15, o final do versículo vai dizer que ele faz a paz, né? O final diz assim, olha, eu estou na NVI, e ele diz assim, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então nós já temos que Cristo é a nossa paz. O versículo 15 nós temos que Cristo faz a paz. E quando nós olhamos para o versículo 17, nós vamos ver que ele anuncia a paz. Então Cristo ele faz e ele anuncia, ele propaga a paz. Para nós, nada mais nos resta a não ser também sermos agentes de paz. Para nós, nada mais nos resta a não sermos também propagadores, evangelizadores desta paz. Assim como ele repartiu conosco esta paz, nós também precisamos proclamar ao mundo essa paz. E quando nós olhamos que ele é o agente da paz, ele faz a paz, ele é a paz, ele anuncia a paz, isso vem bem a casar com o texto de Isaías 53, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, a paz que nós temos hoje é fruto do que ele conquista para nós na cruz do Calvário. Então essa paz que nós hoje conseguimos alcançar, ela só nos foi conquistada porque ele recebeu castigo em nosso lugar. E a partir deste ponto, Felipe, nós chegamos assim, primeiro, como nós sempre temos trabalhado essa ideia, eu acho que aqui é válido também, nós primeiro colocarmos os dois lados aqui frente a frente, né, para nós podermos comparar. Então, onde nós estávamos? Isso é válido nós dizemos, aonde nós estávamos quando nós partimos desse ponto da paz, né? Nós estávamos em uma posição aonde nós estávamos em conflito com Deus, certo? Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em conflito com nós mesmos, nós estávamos em conflito interno conosco mesmo, e nós estávamos em conflito com o nosso próximo. Então havia um conflito com Deus, e aí a Bíblia vem dizendo que a paz é estabelecida e esse conflito acaba. Quando nós olhamos, por exemplo, o conflito com Deus, a Bíblia diz que em Romanos capítulo 5, olha isso que interessante, Romanos 5 e o verso 1 diz que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela inimizade que havia por conta do nosso pecado contra Deus, ela é justamente derrubada através de Cristo. Romanos 5, verso 1 diz a respeito disso. Aí, quando nós olhamos a respeito do conflito que havia com relação ao próximo, né? Nós vivíamos em guerras, as barreiras, como nós já citamos aqui, não eram exclusivamente entre judeus e gentios, mas haviam barreiras de todos os tipos e, infelizmente, como o Felipe bem salientou, na geração que ainda vivemos, infelizmente nós
contemplamos episódios de barreiras, de segregações, de discriminações, de racismo, e nós temos que entender que só a partir de Cristo é que nós podemos fazer com que essas barreiras sejam derrubadas e que a paz se estabeleça. E aí eu me aproprio do texto de Hebreus capítulo 12 e o verso 14, que nos diz que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se há um desejo na humanidade em ver o Senhor, em herdar o céu, em estar com Cristo na eternidade, nós precisamos nos apropriar dessa paz que Cristo nos deu e fazer dela um princípio primordial para a nossa vida. E é importante, você citou Isaías 53, fala sobre ele tomando, né, toda essa maldição e sobre ele para criar a paz, para ser aquele que anuncia a paz, aquele que realiza a paz e que é a paz. Ele faz tudo isso pela cruz. Ele faz essa reconciliação, que é o termo utilizado por Paulo, não é? É isso? No versículo ainda 15. Verso 16 diz assim, ó, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Perfeito. E aí ele reconcilia pela cruz. E é interessante, enquanto os homens, para promover a paz, eles vão lá e praticam a violência, matam para poder promover a paz, e uma paz temporária, como o Wellington salientou, Cristo ele vai reconciliar o homem com Deus e, por conseguinte, os homens uns aos outros, morrendo na cruz. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele suportou, e não se importando com a vergonha, ele suportou a morte de cruz. E é muito importante que a gente entenda isso, porque Cristo se fez maldição, reconciliou, e essa paz ela só existe, só é verdadeira em nós, só pode ser promovida em nós quando nós olhamos para isso, quando nós vemos que Cristo na cruz, ele se torna a maldição. Paulo vai falar isso em Gálatas, né, no capítulo 3, resgata da maldição da lei, tornando-se maldição, porque está escrito, Paulo deixa bem claro isso, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí quando Cristo toma essa maldição que Isaías, por revelação de Deus, profeticamente diz no capítulo 53, ele vai promover a paz pela cruz. E aí, como o Wellington levantou, nós temos que olhar para Cristo na cruz do Calvário, e olhar a morte dele, que a morte dele é o exemplo máximo e a revelação de que Deus, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, estava, primeiro, reconciliando o homem com o próprio Deus. Paulo vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. E aí essa reconciliação do homem com Deus permite, propõe e, eu vou usar esse termo mesmo, impera que nós, quando olhamos para o Cristo crucificado, nos reconciliamos uns com os outros. E aí é bem interessante, não se trata de não existir mais diferença. As diferenças permanecem, mas em Cristo essas diferenças são diminuídas porque agora nós somos um corpo, uma nova humanidade em Cristo Jesus pela sua morte. Não à toa que o próprio Paulo ele usa assim de forma demasiada a expressão suportando-vos uns aos outros, não é? Amando-vos. E aí quando ele veio, você falou a respeito no começo, na abertura nós falamos a respeito de Cristo reforça, né, os conceitos da lei. A lei a partir de agora, que antes dizia que amar o próximo como a si mesmo, a partir de agora
através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós amamos como Cristo amou. Então, a partir do sacrifício de Cristo, né, a partir da reconciliação que Cristo ele conquista para nós na cruz do Calvário, nós precisamos nos unir ao nosso próximo, partindo do princípio de que Cristo nos amou quando nós não éramos merecedores, que Cristo ele olhou para nós quando nós não merecíamos nenhum tipo de reconciliação. Então isso assim, é algo que dá muito assunto para a gente discutir, que o sacrifício de Cristo por intermédio da cruz, ele nos é uma prova clara de que nós não devemos medir esforços para amar, para nos reconciliar, para nos aproximar do nosso próximo também. E é importante como ter isso em nossa memória, e eu quero retomar, não é, o que Paulo fala aos irmãos da igreja de Éfeso, no versículo 11, lembrai-vos, essa expressão de Paulo, ela está na minha cabeça, na minha memória, na minha mente, digamos assim, batendo em mim, né, já faz algum tempo, não só porque eu li o texto, mas por entender, aí, por tentar buscar a Deus constantemente, por estar numa busca do entendimento de Deus. Esse lembrai-vos é justamente isso, para que a gente olhe para Jesus e perceba que nós somos reconciliados em Cristo. E aí, reconciliados em Cristo, e aí precisa todos nós, cristãos, filhos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus e que responderam positivamente à fé, todos nós temos uma missão de promover essa reconciliação. Não existe mais separação, não é? Não existe mais uma divisão. Não há o porquê de nós nos segregarmos, e seja por qual ponto de vista for, porque em Cristo nós somos convergidos à paz. Em Cristo nós somos convergidos à salvação, à reconciliação com Deus e com Cristo. Wellington, hoje é você que vai fazer as honras das palavras finais mesmo, já que eu comecei. Maravilha. Nós olhamos para Cristo e nós vemos nele a total disposição em seguir com o plano divino de morte de cruz. Em nenhum momento nós vemos Cristo pensar em retroceder do plano, porque ele tinha em vista o amor, em estabelecer a paz para a humanidade, né, em derrubar as barreiras. Ora, se Cristo ele se propõe a uma morte de cruz, a uma morte, como já foi citada aqui, a mais humilhante que um homem poderia ser condenado, se Cristo se propõe a morte de cruz para nos entregar a paz, né, se ele sofre o castigo para nos dar o presente da paz, nós precisamos ter em mente que a partir de agora não nos cabe mais levantar barreiras, não nos cabe mais traçar divisões, muito ao contrário, nós somos convocados por Deus. Filipe usou a expressão de termos um imperativo de Deus no sentido de sermos agentes da paz. Então nós concluímos essa meditação de hoje no texto de Efésios 2, do verso 14 adiante. Nós concluímos esse raciocínio, 13, 14 a seguir, pensando que nós temos a partir deste momento uma tarefa. Nós temos, vamos pensar assim, né, Felipe, como se fosse um professor que passe uma lição de casa. Qual é a minha lição de casa Qual é a minha lição de casa? Qual é a sua lição de casa? Para qual que é? É sermos agentes da paz. Nós vivemos em um mundo tão dividido, nós vivemos em um mundo tão propenso a conflitos, nós vivemos um mundo onde nós temos muitas vezes medo de sair à rua, nós estamos no trânsito, nós estamos sujeitos a talvez enxergarmos, a presenciarmos uma cena de violência, uma cena de agressão num transporte público ou em qualquer outro espaço coletivo. Então o mundo está rodeado de conflito, de hostilidade. E o que Cristo nos convoca a ser? Cristo nos convida a ser agentes da paz. É só olhar para a cruz, ver o que Cristo fez para nos entregar a paz e nós anunciarmos para a humanidade que Ele também quer dar a paz para todos os homens, para todo mundo. Meus irmãos, que Deus abençoe, fiquem na paz,
Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios.